Falando em guerra da Rússia contra a Ucrânia, um petroleiro russo foi alvo de um ataque de drone na costa da Turquia na terça-feira, isso segundo a autoridade marítima turca. O navio Midvolga 2, que transportava petróleo, melhor dizendo, não petróleo, óleo de girassol, e navegava da Rússia para a Geórgia, relatou o ataque a cerca de 130 quilômetros do litoral da Turquia, mas não pediu socorro. 13 tripulantes que estavam a bordo saíram ilesos. A Ucrânia negou o envolvimento e sugeriu que Moscou pode ter simulado o incidente. O episódio acontece depois que drones navais ucranianos atingiram petroleiros russos no Mar Negro na semana passada. Importante essa questão do petróleo, tá? A Rússia, como vocês sabem, tem mais de 24 mil sanções, o país mais sancionado em todos os tempos. Cerca de 6 mil dessas vêm dos Estados Unidos, segundo a plataforma de rastreio de sanções Castellum.ai, que provavelmente é o maior rastreador, a principal plataforma de rastreio de sanções do mundo. As duas mais recentes, sobre a Rosneft e a Lukoil, mega companhias de petróleo, acabam mordendo pesado na economia russa, que depois de anos com a guerra e com a forma como Trump tem lidado com o preço do petróleo e as sanções, começam a desgastar a economia russa num nível que é sem precedentes desde o início da guerra. O PIB chegou a crescer nos primeiros anos da guerra, agora com muita pressão então sobre a economia russa em virtude das sanções combinadas aos ataques direcionados quanto ao petróleo. Petróleo é responsável por uma grande parte aí da receita fiscal da Rússia. A gente já foi a fundo com os detalhes sobre isso anteriormente no canal. Quem voltar aqui vai encontrar a respeito de análise quanto à estratégia dos americanos sobre o petróleo russo. Seguindo, a China afirmou hoje que chegou a um amplo consenso com a Rússia durante a visita do chanceler chinês Wang Yi a Moscou, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China. Wang disse ao ministro russo Sergei Lavrov, o número 2 do regime russo, que os dois países vão, aspas, cooperar para conter as provocações das forças de extrema-direita japonesas. Sanai Takaichi até tem mudado a retórica quanto à questão de Taiwan nos últimos instantes. A gente vai conseguir também com mais a respeito disso nos dias seguintes. As declarações ocorrem em meio, claro, à pior crise diplomática entre Pequim e Tóquio em anos. O cônsul chinês em Osaka chegou a ameaçar de cortar a cabeça da primeira-ministra, que fala a respeito de um eventual conflito com Taiwan poder ter sim envolvimento militar do Japão. Enquanto isso, no Oriente Médio, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou ontem que há chances de um acordo de não agressão com a Síria. Lembrando, houve incursões israelenses sobre a Síria depois da queda do regime de Bashar al-Assad. Esse acordo, agora então mediado pelos Estados Unidos, fica no horizonte. Netanyahu disse esperar que o governo sírio aceite criar uma zona tampão desmilitarizada entre Damasco e o Monte Hermon. Lembrando, quando se fala de Síria, colinas do Golã, na fronteira entre Israel e a Síria, existe um terreno elevado, as colinas do Golã, que dariam então uma linha de ataque muito propícia contra Israel, coisa que foi usada a potência total pelos sírios então na guerra do Yom Kippur, lá atrás em 1973. Israel querendo assegurar que aquela zona estivesse além do controle de uma potência hostil, depois que Bashar al-Assad caiu então o seu regime na Síria em 2024, fez várias incursões ali, destruiu a capacidade logística ali perto e avançou então até a ocupação das colinas do Golã para zonas mais além. Netanyahu ressaltou que qualquer pacto dependerá da garantia de segurança para os israelenses, sobretudo então nas áreas perto das colinas do Golã. Seguindo, a gente fala a respeito de Hamas, outra frente para Israel. O Hamas anunciou hoje que vai entregar o corpo de um refém e, ou melhor dizendo, a representantes da Cruz Vermelha em cumprimento a uma das condições do plano de paz dos Estados Unidos para encerrar a guerra de 2 anos em Gaza. O grupo afirmou que a entrega deve acontecer às 17 horas, horário local. Então, já deve ter passado, lá é mais tarde do que aqui, então já deve ter ocorrido. Em resposta, Israel confirmou que planeja reabrir a passagem de Rafah na fronteira com o Egito. E encerrando, a gente fala de Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu hoje que somente o Procurador-Geral da República poderia encaminhar pedidos de impeachment contra ministros da Corte ao Senado. Cria, então, mais um entrave para um possível impeachment de um ministro do Supremo. Ele também alterou o quórum necessário para abrir processos de crime de responsabilidade. Agora, 2/3 dos votos dos senadores e não só uma maioria simples. A decisão foi tomada em 2 processos que questionavam a lei de impeachment de 1950. Gilmar disse que a medida impede o uso político do mecanismo e reforça a proteção institucional do Supremo. Tá, então, o registro uma dificuldade maior para eventualmente tentar o impeachment de um ministro do Supremo.